Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, 5 anos no ar, completados agora em janeiro, aí trazendo os mais variados especialistas das mais variadas áreas. Jornal em Foque aí, mais de 1.000 convidados, mais de 1.000 programas também, o orgulho aí de levar informação de qualidade para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ou X, se você preferir, é claro, e também no nosso site bocnews.com. Lembrando, reprises, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, no mesmo horário, na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way e demais plataformas de streaming. Vamos falar muito sobre cidades inteligentes também, compras públicas na área de inovação e, é claro, muitos temas correlatos, parques tecnológicos. Nossa convidada de hoje, a gente já estava negociando, ela falou assim, estou chegando em Santos, lembrando que esse programa é gravado, estou chegando em Santos, vamos marcar, claro, vamos marcar com a Cristiane Pereira, que é presidente do Instituto Multiplicidades, é isso mesmo, Multiplicidades. Cristiane, muito obrigado pela sua presença. Nossa, eu que agradeço pela receptividade, pelo bom papo e pelo café, gente. Aqui tem um café maravilhoso. Exatamente, o café aqui, o Chalub aqui, o rei do café, aquele que sabe selecionar bem o café. Eu não vou ser sincero, café eu gosto do aroma, mas não é muito a minha praia. Sou um dos raros jornalistas que não toma café. Mas, enfim, é gostoso o cheiro, paladar. E é claro, né, você aqui em Santos trazendo aí muitas informações, né? Você participou aí ao longo de 2025 de uma série de inovações, mas antes, vamos falar um pouco como é que surgiu o projeto do Instituto Multiplicidades, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Você está à frente aí com o presidente do Instituto, tem toda uma equipe por trás de você, lembrando que a Cristiane, ela na realidade, ela é de Sorocaba ela fez a vida dela praticamente, como ela diz, brasiliense de coração, né? Especialmente lá em Guará, uma região administrativa de Guará, e também hoje ela está começando a se sentir santista aí também, total. Nesse sentido. Como é que foi o surgimento do Instituto? Então, o Instituto ele nasceu de uma necessidade, tá aí. Quando eu comecei a ficar mais velha, né, eu era diretora executiva de uma empresa de tecnologia que tinha sede em São Paulo, e eu morava em Brasília e era diretora em Brasília, atendia Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quando eu me aproximei dos meus 40 anos, mulher, executiva, aí o pessoal insistindo para eu ir morar em São Paulo e eu queria ficar em Brasília por conta da minha família, da minha mãe. Falei, olha, tá na hora de eu montar uma empresa, né, e trabalhar numa coisa que seja minha, porque vai ter um momento que eles vão me tirar dessa empresa que eu trabalho e eu vou ter que ter um porto seguro. Criei um coworking. Coworking é um escritório compartilhado de trabalho. E aí, na criação do coworking, eu descobri que não era o meu negócio. Eu não, porque coworking acaba sendo meio que um ambiente de imobiliária, né? Porque você aluga espaços, tal. Né? E eu queria trabalhar com gente, eu gosto de pensar sobre ideias inovadoras, sobre isso. E aí a gente falou, então vamos pivotar esse negócio, vamos mudar, vamos trabalhar com incubadora de empresas. Transformei aquele coworking numa incubadora. E aí, passaram-se alguns anos, eu continuei ainda nessa empresa de São Paulo que eu trabalhava, depois me desliguei da empresa e dei foco na empresa que eu criei, que era o Espaço Multiplicidade. Aí, o Espaço Multiplicidade segue, ele existe ainda, a gente transferiu ele para essa cidade do Guará, lá em Brasília, e o foco dele é trazer o desenvolvimento econômico para aquela cidade do Guará. Então a gente fomenta startups e novas empresas ali dentro da cidade do Guará.
Mas eu falei, olha, eu posso fazer mais, e posso fazer mais com o meu conhecimento e pelo país. E aí eu gerei o Instituto Multiplicidades. Né? A gente criou, junto com um grupo de amigos, estudiosos, mestres, doutores, para pensar sobre cidade inteligente. Por isso o S no final do Multiplicidades, que era para pensar cidades. E aí a gente hoje tem a sede no Distrito Federal, mas a filial fica aqui em Santos, né? Santos é a única filial atual, mas a gente tem atuação hoje a nível nacional. A gente tem projetos no Maranhão, Rondônia, Espírito Santo, então a gente está trabalhando com algumas outras regiões. Também apoiamos a Secretaria o Conselho dos Secretários de Ciência e Tecnologia, que é um Conselho Nacional. A gente tem um projeto com eles para mobilizar não só os secretários estaduais, mas os secretários municipais. Então a gente já está trabalhando com Uberlândia, que é um município de Minas Gerais, né? Estamos aqui em Santos, né? Sim. Santos nos provocou, a gente veio através do Porto, depois a gente fechou um contrato com o Parque Tecnológico. E a gente está aí. Quando você falou que já me considero uma santista, isso é... Gente, eu venho para Santos uma vez por mês há 4 anos. Eu tenho que me sentir uma santista, porque eu já conheço tudo, já vou comprar meca no mercado para fazer assadinha, já me sinto uma santista de verdade. Muito bom essa história. Quem conhece Santos se apaixona também, sim, né? Se apaixona por uma cidade que, né, tem seus desafios sociais, que são ainda muito elevados. A nossa região tem os seus desafios, principalmente, mas é uma cidade realmente apaixonante nesse sentido. E, é claro, volto a dizer, os desafios. Você veio para cá em razão do Porto, dessa parceria com o setor portuário, né? Na verdade, com o Porto com o Parque, né? Que são os dois. Na verdade, o Senep é o nosso parceiro, que a gente trabalha com ciência, tecnologia e inovação. Sim. E o Senep é o braço do Porto e da Prefeitura para trabalhar a ciência, né? Ciência portuária e outras coisas. Então a gente fechou um termo de cooperação com eles e logo em seguida também fechamos com o Parque Tecnológico. Né? Então a ideia é a gente buscar o desenvolvimento científico, monografias, né, que são feitas dentro das universidades. Como é que a gente transforma essa monografia em empresa? Como é que a gente faz com que as ideias que são geradas dentro da academia se tornem algo efetivo para a sociedade, né? E, consequentemente, para o garoto que desenvolveu aquela monografia, né? Dando emprego, renda e trazendo desenvolvimento econômico para as regiões. Exatamente. A gente tem vários desafios. O Porto de Santos, por exemplo, tem aí cada vez mais crescente nesse sentido, né? Inclusive, agora no ano passado também, a Cris aí participou muito das caravanas da inovação portuária também, né? Até diferenciais, né? Pela tua experiência. Eu, pegando o gancho do Porto, que é claro, em termos de quando a gente fala de economia aqui da região, o Porto de Santos é o grande carro-chefe, digamos assim, né? Podemos dizer assim, em termos de geração de empregos, negócios. Santos tem um dos maiores orçamentos, sem ser de uma capital, né? Aliás, passa orçamentos de várias capitais brasileiras, né? Eu acho que está entre os 25 maiores orçamentos do país e, obviamente, tem muitas outras capitais que não constam nesse ranking. E o Porto desenvolve isso até por causa de ISS, enfim, essas questões todas. Quais são os grandes desafios e aí de que maneira a inovação e a tecnologia podem contribuir, né? Eu sei que também tem o agro, que você também tem uma participação nessa área do agro, mas de que maneira pode contribuir aí? E aí entramos numa outra questão que você falou e a gente bate muito nessa tecla. A gente tem aí, ainda que o nosso perfil educacional seja diferente de outras localidades, especialmente Campinas, São José dos Campos, né, que a gente tem parques tecnológicos também, que tem na universidade pública uma grande força. Sim. Aqui a gente perdeu muito tempo por N questões inclusive, né, o que era Santos e Campinas nos anos 60, né, alguns os mais vão lembrar, porque Campinas não era nada antes da Unicamp. O que é hoje Campinas, não só Campinas, todo aquele entorno, Jundiaí, todo aquele entorno, em razão da Unicamp. Nós só tivemos uma universidade pública, no caso a Universidade Federal, no início desse século. Então a gente sempre, por N questões também, na época também, que o Porto de Santos sempre foi um porto
visto de uma forma ideológica, muito séria. Então isso aí é outra história, não vem ao caso. Mas como a gente pode, é que eu digo à região, pela sua experiência e vivência, a gente pode recuperar esse tempo perdido, porque uma Unicamp não tem nem comparação. A Unesp, a gente tem aqui a Unesp em São Vicente, mas a gente sabe que tem um potencial enorme pelo nosso litoral, pela nossa perspectiva, negócios. Enfim, como você analisa diante dessa experiência das caravanas aí da inovação portuária? Eu vou começar te respondendo dizendo qual é o paralelismo entre Brasília e Santos. Brasília, ela cedia a capital federal. Então, todos os órgãos federais, ministérios, Palácio do Planalto, tá tudo lá em Brasília. E Santos? A gente tem o Porto. O Porto é um órgão federal. Sim. E que é a mola propulsora da cidade como um todo, que é o número que você falou anteriormente. Então, se a gente comparar Santos com Brasília, ela tem praticamente a mesma característica, em proporção, inclusive, de habitantes. Brasília tem 3,5 milhões de habitantes dentro daquele quadradinho no meio de Guará, no meio do Goiás. Santos tem aí 350 mil habitantes, 420. 420 agora, no último já no último censo, 420 mil, arredondando. Né? Pois é, e tem o quê? A principal ferramenta de governo federal aqui da região, instalada dentro desta cidade. Como é que essa ferramenta, que é o governo federal, pode ajudar no desenvolvimento econômico desta cidade? Sim. É a mesma coisa que eu penso lá em Brasília. Como é que o governo federal, que já ajuda bastante o governo do Distrito Federal, mas como é que a gente pode olhar para isso e pensar em como fazer essa mudança? Por isso que eu acho, e a gente trouxe a filial do Instituto aqui para Santos, não foi só pelos projetos que a gente estava executando, foi pela similaridade da gente fazer um projeto na capital da República e replicar o que a gente pensa lá num município que tem a mesma característica. Concorda? Inclusive proporcional a número. Então, isso foi um dos motivos. Como é que a gente pode trazer esse desenvolvimento econômico? Então, eu começo assim. Eu acho que a gente tem uma visão equivocada, às vezes, do conceito do que é parque tecnológico. Um parque tecnológico, ele é uma estrutura validada pela gestão pública, no caso aqui pela prefeitura, para trazer desenvolvimento econômico e social para aquela região. Um parque tecnológico, ele não é uma incubadora. A incubadora é uma ferramenta dentro do parque tecnológico. O parque tecnológico, ele não é um prédio. Ele é um dos prédios que compõem aquele ferramental que pode ser o parque tecnológico. Para a gente ter uma ideia, o Parque Tecnológico de Santos, ele tem em torno de 6, como é que fala aqui? Seis quadras de extensão. E que tá tem as universidades. Tem as universidades, deve contar tudo. Arranjo locais, que chamam. APLs. E aí, falando de universidades, a gente tem essa dificuldade, de universidade, mas agora, em 2026, o Instituto Federal está se estabelecendo aqui em Santos. Exatamente. 240 alunos no primeiro momento, agora já em 2026, em Santos, Guarujá e São Vicente, que a gente tem que pensar de uma forma metropolitana. Cubatão já tem também? Cubatão já tem, esse mais antigo. Depois podendo chegar a 480 no segundo momento, a estrutura tem, usando o Parque Tecnológico, o prédio do Parque Tecnológico, e depois ampliando para a área do mercado municipal num segundo momento, que aí vai passar pela saída do Bom Prato ali, naquela região, que vai restabelecer, inclusive o mercado municipal está para ser entregue aí, previsão agora, dentro das comemorações dos 480 anos de Santos. Desculpe, pessoal, só para contextualizar isso aí, que aí essa importância que você traz do Instituto Federal, pela sua trabalho, responsabilidade, o presidente Lula teve justamente aqui em Santos, que foi anunciado, o pessoal do Guarujá, a população pressionou para ter Guarujá, acabou saindo também Guarujá. Isso é uma boa notícia. Ótima notícia, Porque quando a gente tem uma academia, que traz conhecimento para essa população, agora a gente precisa chupar esse conhecimento para a sociedade. Essa é a missão. Sim. Então, como é que os meninos vão estar lá, dentro da academia, aprendendo, desenvolvendo,
Ok, como é que a gente agora pega esse conhecimento e leva para a sociedade? Então, esse é o grande desafio e que eu acho que é o papel do Parque Tecnológico, né? Um dos papéis é fazer com que a ciência chegue ao mercado. E aí misturam as duas coisas que a gente está falando, que é o desenvolvimento de uma cidade inteligente, porque cidade inteligente também não é poste com LED e não é Wi-Fi nas ruas. Isso ajuda, mas não é só isso. O câmera de segurança que não é só isso. Não é só isso, faz parte, Claro. mas não é só isso, né? Então, cidade inteligente, eu até estou aqui com coisa aberta, porque eu queria ler exatamente o que a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes preconiza. E a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é um documento formal feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, na qual eu fiz parte do grupo de elaboração, e que fala que uma cidade inteligente ela tem que ser inclusiva e acolhedora. Ela tem que ser diversa e justa. Ela tem que ser conectada e inovadora. Ela tem que ser ambientalmente responsável. Ela tem que ser economicamente fértil. Que aí é o desenvolvimento dessas startups, desses meninos que estão na universidade para gerar seu CNPJ, começar a faturar, ganhar dinheiro e também reverter isso em imposto de novo para a sociedade, né? É uma cidade segura, resiliente, autorregenerativa. Autorregeneração é o que a gente tem que falar aqui de Santos. Santos, uma cidade onde tem muitos aposentados, inteligentíssimos. Sim. Como é que a gente usa desse conhecimento que está aqui, guardado na cidade de Santos, para reverter para Santos, né? Senhores estagiários. Senhores estagiários, maravilhoso. Vou colocar eles para fazer mentoria para essa molecada, né? E ajudar a galera. O filme do Robert De Niro com a Anne Hathaway é um Fala exemplo, sobre né? isso. Fala sobre Exatamente, isso, essa troca. exatamente. Então, como é que a gente faz isso aqui em Santos? Então, esse é o movimento que a gente está tentando trazer para cá, né? A gente já está começando a realizar. Agora, em 2026, com a articulação do Parque Tecnológico do Eduardo Bittencourt, a gente tem que falar o nome desse profissional, que é um menino sensacional. Com a articulação dele, a gente está conseguindo aí trazer uma emenda parlamentar, a primeira emenda parlamentar do deputado Paulo Alexandre, de R$500 mil, que vai ajudar no desenvolvimento de novas startups. Então, e aí, nesse projeto que está sendo pensado, é justamente essa junção, né? De pensar o que existe hoje na cidade e essa autorregeneração e transformar ela num economicamente fértil, misturando essas duas coisas, né? As mulheres, se temos um número expressivo de mulheres aqui, e hoje, esses dias eu saí de Brasília, uma das coisas, teve uma passeata agora no final do ano. Violência, infelizmente, feminicídios, que são números cada vez mais preocupantes. E como é que a gente tira as mulheres dessa situação, né? Capacitando elas, dando emprego, dando renda, porque aí elas não se sujeitam a qualquer coisa, né? E elas vão ter também a possibilidade. Então, tudo isso está sendo pensado, né, nesse projeto que a gente está aí desenhando e que vai começar agora no ano de 2026. Então, acho que, não sei se te responde tudo, a pergunta ampla, isso, né? Exatamente isso, a pergunta é ampla, porque mostra exatamente, eu estava vendo aqui, você falou, a gente falando de violência contra as mulheres, a gente teve agora, no mês passado também, sobre direitos humanos, e justamente essa questão, né, de que se repete muitas vezes, a forma como a vida, para chegar no feminicídio, você tem 5 maneiras de violência que às vezes não são percebidas. Só que isso vai crescendo e infelizmente a gente tem aí esses tristes casos que a gente tem registrado nesse Brasil. Somos um dos países mais violentos, não só contra as mulheres, também contra a população LGBTQI+, e assim vai sucessivamente, né? Enfim, a gente lamenta e lamenta muito, mas não adianta só lamentar, temos que agir, mudanças na legislação, uma série de questões, e o uso, porque não, da tecnologia, da inovação também, em defesa das mulheres, das vítimas de violência, não só as mulheres, quantas crianças também vítimas de violência, quantas adolescentes aí vítimas de violência. Acho, Fernando, assim, quando a gente fala de tecnologia, porque um parque tecnológico, ele não trabalha só com tecnologia, Sim. Ele trabalha com inovação. E quando a gente fala de inovação, a inovação, ela não é só tecnológica. Quando a gente muda um processo de negócio,
a gente está falando de inovação. Quando a gente usa tecnologias sociais de inserção no mercado de trabalho de jovens vulneráveis ou de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, nós estamos praticando a inovação. Então, a inovação ela é uma palavra um pouco mais ampla, né? Porque quando a gente vai falar, quando fala de parque tecnológico, só pensa em tecnologia. De novo, quando eu falei de Carta Brasileira para Cidades, em nenhum momento na carta está dizendo tecnologia. Sim. A gente está falando do social, a gente está falando de como melhorar a sociedade. Porque uma cidade inteligente é uma cidade onde a pessoa se sinta feliz. E a felicidade está atrelado à segurança, à inserção no mercado de trabalho, à renda. Porque se a gente tem uma boa renda, a gente pode ir para um bom restaurante, a gente pode ir para o cinema, a gente pode fazer coisas que a gente não fazia. Então, eu acho que está muito ligado a esse tipo de coisa, o que a gente pensa e como a gente age dentro do Instituto. Não, muito bem. Cris, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a Cristiane Pereira, que é presidente do Instituto Multiplicidades, aí, sediado em Brasília, mas também com filial aqui em Santos. Ela falando muito sobre cidades inteligentes, questão portuária também, nossa potencialidade aqui, que vai muito além de prédios, que tem que ter as pessoas, as cabeças, né? E esses são os grandes desafios também, porque quando você fala, né, nas pessoas, as oportunidades, as pessoas
com geração prateada, né? E a gente tem aqui uma potencialidade enorme e temos aqui uma gama enorme de jovens. A gente tem trazido vários profissionais, inclusive da área de tecnologia, e vários colocam assim que Santos, no cenário nacional, Cris, não sei se você concorda, mas assim, a gente tem um centro histórico que certamente você já conhece. Você tem ali o parque tecnológico que pode dali irradiar, né, para outras áreas, né, de empresas. A gente teve a oportunidade de entrevistar empresas assim, com mais de 350 funcionários, né, em Santos, na área de tecnologia, que é especialista em softwares na área de segurança do trabalho. São nichos. Sim. A gente não desconhece. Tem outras que têm sede, filial também em Portugal, por exemplo, né, gerando aí empregos e oportunidades. Mas a gente sabe que tem muito para desenvolver. De que maneira, né, você acha que Santos tem, pelo que você conhece pelo Brasil afora, tem, pela proximidade de estar no maior centro consumidor, ou seja, a capital, você ter o interior de São Paulo também, que também é o segundo maior centro consumidor, você ter também o porto, isso estrategicamente ajuda, colabora para Santos pensar de uma maneira, como política pública, independente de quem esteja, independente de ser o parque só, mas assim, olha, essas empresas podem se instalar aqui na cidade, gerando empregos, negócios, casar com as universidades, atrair negócios, oportunidades, inovação? Fernando, eu acho assim, Santos eu brinco que ela é a capital da Baixada Santista, né? É verdade. Porque quando a gente fala de Santos, a gente está falando especificamente de Santos, a gente está falando da Baixada Santista. E aqui a gente tem muita possibilidade, porque além das empresas que estão instaladas na própria capital, que é São Paulo, a gente tem grandes empresas que atendem o porto. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma contadora de uma empresa grande que está aqui no porto de Santos. E aí eu falei para ela, olha, agora no próximo ano, no próximo mês, na verdade, vai ser em fevereiro, a gente possivelmente vai receber aqui em Santos o presidente do IPHAN para falar sobre o tombamento e o uso desses ambientes tombados para o desenvolvimento econômico, para sediar novas coisas ali, né? E como a gente pode fazer isso? Então a gente fez o convite para o presidente do IPHAN, ele está vindo para Santos pessoalmente para participar desse evento com o Parque Tecnológico e com o Instituto Multiplicidades. Quando eu falo dessa menina, por que eu falei que ela é a contadora? Eu falei, olha, porque essas empresas que aqui estão instaladas, elas pagam muito imposto federal. E elas podem reverter esse imposto em desenvolvimento econômico para a cidade, porque ela pode rejeitar de pagar o imposto e incentivar um projeto, que pode ser esse projeto da menina, por exemplo, que você estava falando anteriormente. Isso, que é a Thaís, que é assistente social, que fez um trabalho fantástico, inclusive no ano passado deu entrevista para o São Repórter, ela morou no DIC da Vila Gilda, depois ela apresentou o TCC dela, né? Que virou um documentário, ela mesma produziu o documentário, fez um livro, inclusive, sobre isso assim, a Thaís, que hoje é assistente social lá em Peruíbe, e tem um trabalho fantástico aí, uma referência sobre as mulheres que vivem no DIC da Vila Gilda, né, as guerreiras que vivem no DIC da Vila Gilda, que você tem aí, infelizmente, a maior favela de palafitas da América. Né? Infelizmente é isso. E o que ela fez nessa monografia que não foi inovação? Sim, o que ela fez foi inovação pura. Inovação. Então, o que a gente não precisa... Não necessariamente tecnologia, Perfeito, mas é inovação. É inovação. Então, o que a gente imagina, e eu acho que a gente tem um potencial, o maior potencial que a gente tem aqui em Santos, né, na Baixada Santista, principalmente para esse desenvolvimento, são isso. A gente tem grandes empresas, a gente está perto do maior centro econômico do país, a gente tem o porto e... Todas essas instituições, elas podem reverter impostos para ajudar no desenvolvimento desses projetos de novas tecnologias para essa sociedade. Então, a gente tem uma riqueza enorme aqui na cidade e que ainda não está sendo explorada. Exatamente. Então, é aí que a gente começa a pensar em como a gente vai... porque isso eu falo que é uma bola gigante, né? Que a gente vai começar a movimentar essa bola. A primeira bolinha para poder ela crescer. E aí ela vai indo, e à medida que ela for crescendo, a gente vai ter
isso aqui vai ser um paraíso. Por quê? Porque a gente tem recurso. E eu não estou falando de recurso, editais, não, nada disso. A gente tem recurso dentro de casa, aqui, a cidade proporciona isso. Isso entra a questão da criação. O próprio Eduardo, quando teve aqui, de um fundo de amparo, que nem o fundo de esporte que tem na cidade, fundo da área cultural, também quer fazer alguma coisa na área de tecnologia e inovação. Entra por isso também? A gente pode criar o fundo. Eu sei que o Eduardo tem essa ideia. Mas independente de ter ou não o fundo, a gente tem o recurso, já está disponível. Tem lei de informática, lei de inovação, lei do esporte, lei Rouanet, aí você fala assim, lei Rouanet para tecnologia e inovação, game. Sim. Game. Que são essa verba de 500 mil que justamente é voltada, pelo menos no primeiro momento, para game, que é um mercado fantástico. Isso, game é cultura, é economia criativa e pode se beneficiar da Lei Rouanet. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Temos ferramentas, temos legislação, a gente precisa saber como operar isso aqui dentro da sociedade. Então, é nesse movimento, então esse projeto, ele é um projeto que foi divulgado, que a gente vai trabalhar muito com game. Realmente, game é o foco, mas a gente quer ampliar isso. Sim. A gente quer trabalhar, esse recurso ele vai vir para a gente ajudar no desenvolvimento de novos games, ok? Mas também para a inserção de pessoas que não estavam ali inseridas dentro desse contexto, que precisam estar inseridas, mas também ajudar empresas, porque essas empresas também precisam ser capacitadas. Sim. E aí que eu falei que eu estive esse mês passado com uma contadora de uma grande... Aí eu falei para ela, olha, você já pensou que a gente pode pegar um imposto dessa empresa aí que você trabalha e carimbar ele dentro de um projeto na qual a marca dessa sua empresa vai estar aí incentivando, né, dando um recurso que é público, que é dinheiro que não vai ser pago de imposto, mas que vai ser revertido para a sociedade. A marca dela vai estar atrelada a isso e ela ainda vai estar atuando com ISG, né? Porque vai estar respondendo a uma necessidade de mercado. Ela, nossa, Cris, realmente. Eu falei, então, esteja com a gente no evento que a gente vai realizar no ano que vem, né, em fevereiro, para você, eu quero que você me ajude a mobilizar os contadores, né, para estarem conosco, para a gente poder pensar sobre isso. Então, veja, é um recurso que veio carimbado, vai vir carimbado para atuar com game, mas que a gente vai ampliar para dar sustentabilidade, porque não adianta, não é 500 mil que vai resolver o problema. Claro. É então, a primeira bolinha de neve. A gente precisa fazer desses 500 mil, irradiar e ter outros recursos, porque a gente não vai ficar mamando na teta da emenda parlamentar o tempo todo. E a sociedade precisa ajudar. E aqui a gente tem várias empresas que podem ajudar a gente nessa situação. Então é esse o movimento, a gente vai usar também desse movimento para poder sedimentar essa estrada, né, e a gente poder construir isso da melhor maneira possível. Você falou a questão de recursos públicos. E aí, por exemplo, a gente falou de Recife e tal. Cada parque tecnológico tem uma característica. Alguns têm uma independência, não estão atrelados ao poder público. Outros, como o caso de Santos, têm um atrelamento. A Fundação Parque Tecnológico tem atrelamento. Praticamente o orçamento dela depende do poder público. E tem algumas amarras também em relação a isso, especialmente em respeito de licitações, uma série de questões que não têm a mesma agilidade, por exemplo, que existe em outras fundações. Como que isso é um entrave? Pela tua experiência que você acompanha, o que pode ser feito? Qual seria o ideal no caso de Santos? Porque imagino também, se você quer avançar, tem as amarras públicas, né? Que aí já fala, então tem que fazer licitação, aí já demora para construir isso aqui, precisa... É um complicador. Vamos lá. Existem 3, pelo menos, tipos de parques tecnológicos. A gente tem um parque científico e tecnológico. Geralmente esse parque ele está alinhado à academia. Então ele funciona dentro de uma universidade, né? Então, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a UERJ, tem um parque tecnológico sensacional. O laboratório da Ambev está lá dentro. E tem outros laboratórios enormes dentro daquela universidade, né? A gente tem o Parque de Santos, o Parque de Brasília, que é o Biotic. O Biotic é ligado ao governo do Distrito Federal. O Parque Tecnológico de Santos é ligado à Prefeitura. Eu acho que para ele nascer, como foi feito aqui em Santos,
ele precisa dessa iniciativa pública, porque não Alguém existe, tem que dar o start. alguém tem que endossar, né? E a gente é regido por lei, então a gente tem que ter isso aí. Eu acredito que futuramente, assim como foi, por exemplo, o Porto Digital. O Porto Digital nasceu de uma OSC, né, que é uma OSC, que recebeu inicialmente um aporte de dinheiro público e continua recebendo, mas ela é gerida por um instituto como o meu, privado, e que tem um pouco mais de maleabilidade para atuar. O Estado tem cadeiras, Tem né? cadeiras dentro do Conselho. O Estado, eu acho que o município também, né, Sim. tem cadeiras. Então, a gente tem esses 3 tipos de parque. O Parque de Santos, ele é um parque tecnológico. E o objetivo dele é trazer desenvolvimento econômico e social para a cidade. Eu enxergo que o movimento que está sendo feito, né, sobre a liderança do Eduardo, de sedimentar e fazer com que esse parque seja reconhecido pela sociedade, né, projetos que estão nascendo, vai dar, vamos dizer assim, fôlego, ou vai dar credibilidade para que esse parque siga em frente. O futuro dele, ele pode continuar sendo esse parque público, mas ele pode ceder espaços para iniciativa privada, fazendo operações pontuais com PPP, né? Uma política pública de parceria, né? Política pública ali com uma iniciativa privada. Então eu acho que futuramente o parque ele vai continuar sendo uma coisa pública, e eu acredito muito nisso. Eu acho que o município ele é partícipe disso, mas eu também acredito que a gente vai ter um momento de pensar nessa PPP ou numa iniciativa casada com o privado para poder agilizar. Eu também já vejo com outros bons olhos que é o seguinte: como o Parque Tecnológico de Santos ele está instalado dentro da área antiga da cidade, a gente tem muitos prédios que são privados. Sim. Né? Muitos prédios de famílias que estão aí inventariantes e que às vezes não tem condição de manter o prédio ou de revitalizar aquele prédio. Prédios históricos. Prédios históricos. Centro histórico. Então, nesse evento que a gente vai realizar com o IFAM, uma das coisas que a gente vai falar é isso. Essas famílias, elas podem ceder por um período o uso daquele prédio para uma instituição, seja ela qual for. E essa instituição vai ter, sei lá, durante 20, 30 anos o uso daquele equipamento, vai revitalizar aquele equipamento, vai fazer com que aquele equipamento se ressignifique e a família vai ganhar dinheiro com aquilo. E aí o que a gente vai trazer? Desenvolvimento econômico. Isso é um parque tecnológico e agilizaria todo o processo. Que a gente vê aí, infelizmente, vários e vários prédios ali, literalmente, correndo até risco, né? Às vezes já houve casos de queda de paredes, por uma N questões, infelizmente até com vítimas fatais. E realmente... E outro problema, né, Cris? Aqui a gente não tem muito espaço. Não temos espaço físico. É igual Brasília. E você tem o quê? Você tem um monte de imóveis aí que estão desocupados, estão abandonados por N questões, brigas judiciais, tudo. E aí tem que chegar no consenso aí nesse sentido. É por isso que o envolvimento do contador, do advogado, a gente vai convidar essa galera para estar com a gente. Ótimo. Né? Então a gente vai convidar o CRC, a gente vai convidar o OAB para estar conosco nesse movimento, para que a gente pense sobre isso, né? E aí vamos mostrar quais são os caminhos, porque aí a gente vai começar a enxergar melhor, né? A família vai sair do problema que ela tem na mão, que ela fica pagando IPTU daquilo ali. Né? Então, vai para a dívida ativa. Vai para a dívida ativa. Aí a dívida ativa a prefeitura não recebe, aí às vezes empareda o imóvel porque há um risco de queda, isso acontece, né? Ou de invasões, e todo mundo perde. A cidade fica feia, né? O centro histórico tão bonito em alguns pontos, mas se você for ali mais para a área ali da General Câmara, principalmente ali no início, ali você vê que é uma área mais abandonada aí nesse sentido. É por isso que a gente precisa que o parque tenha esse envolvimento do poder público. Então ter a prefeitura como uma das gestoras do parque é muito importante. Porque sem o poder público também a gente não faz muita coisa. Então a gente precisa ter o envolvimento deles. Ter eles como os gestores do parque é importante. Mas a gente também agora vai movimentar
a iniciativa privada. Sejam as empresas que aqui estão instaladas, né? E como é que a gente faz? Dá visibilidade para essas empresas aqui dentro da cidade e fora nacionalmente. Como é que a gente traz os contadores e os advogados para estar ajudando a gente nesse pensamento, né, de como a gente pode movimentar tudo isso? Como é que a gente cria indústrias e empresas e startups para ocupar esse espaço? Porque também não vai adiantar revitalizar tudo. Não. A gente tem que ter ocupação, né? Então, como é que a gente vai ocupar todos esses prédios ou todos esses espaços com novas empresas, trazer, de novo, arrecadação para o município, né? Visitação, isso vai incentivar o turismo, vai incentivar... Às vezes como o Recife, desculpa, mas como o Recife fez? É muito semelhante nesse aspecto, sim, né? Sim. Recife, em termos de história também, que isso era uma área degradada. Degradada. Isso eu estou falando há mais de quase 3 décadas. Como que o Recife fez? Fez como o Santos dá para pegar a lição de total, casa? Total. Mas Santos já meio que faz isso, vou te dizer. Aqui em Santos, poucos sabem, mas quem se instala, quem tem uma empresa de tecnologia que está estabelecida dentro de alguns quinais que estão na legislação do parque tecnológico, só paga 2% de ISS. Não sei se todo mundo sabe disso, mas existe uma legislação que já está dizendo sobre isso. Se não me engano, tem alguma coisa sobre IPTU também. Então, isso IPTU, é para incentivar, isenção também. Então, isso aconteceu lá no Porto Digital em Recife. Aqui, o que sabe que acontece na maioria das vezes, Fernando? A gente tem legislação e a gente não aplica ou não corre atrás, desconhece. E aí você falou da contadora. É isso. Então, o que a gente precisa, eu acho que é divulgar cada vez mais o que já existe. Eu acho que o Parque Tecnológico de Santos está bem estruturado, sabe? Tem legislação, a gente tem apoio, tem aí um menino que está aguerrido para fazer acontecer esse parque. Agora o que a gente precisa é da articulação, poder público e poder privado, e fazer o uso das legislações que estão aí, vigentes, e a gente colocar ela em prática. Então, é isso. Nada diferente do que o Porto de Recife fez. Porto Digital fez. Nada diferente. Aqui está igualzinho. O que precisa agora é aplicar. Então, a gente precisa fazer a aplicação disso. Leis existem. É o que eu falei. Lei Rouanet, Lei do Esporte, Lei do Idoso. Todas essas leis... Seção no mercado. Todas essas leis, elas são leis que empresas podem abrir mão de pagar o imposto e incentivar projetos. Então, se a gente tem um projeto de desenvolvimento de startup para idosos, pode pegar da lei do idoso. Se a gente pega lei do esporte, o game, ele é tão legal que ele está inserido em 2 leis. Sim. Na lei do esporte e na lei da Rouanet. Então, isso precisa ser falado. A gente precisa comunicar isso. O Brasil é muito rico, o nosso país é riquíssimo, a gente tem legislações sensacionais, só que a gente precisa saber usar dessa legislação, a gente precisa ter articulação e a gente precisa estar unido, né, para poder cobrar também isso do poder público. Exatamente. É isso. Porque também, aí, se ninguém souber, ninguém falar nada, fica assim, tá tudo bem. E é claro, os poucos que sabem saem na frente também nesse sentido. Né? E que geralmente são gente que tem mais poder aquisitivo. Exatamente, e a população do dia a dia pouco desconhece, e os profissionais também, que você falou, os profissionais também tentarem se atualizar, saber o que está acontecendo, né? E é por isso que programas como esse são focados justamente para alertar, olha, tem toda a potencialidade nesse sentido. Cristiane, a gente vai com um rápido intervalo comercial, voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail?
É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, dentro de uma verdadeira aula sobre inovação, tecnologia, cidades inteligentes também, com a Cristiane Pereira, que é presidente do Instituto Multiplicidades aqui, tem feito um trabalho muito importante aí, não só no Brasil, mas especificamente em Santos, que é a filial do Multiplicidades, está aqui em Santos também. Ela se considera quase uma santista, apesar de ter nascido em Sorocaba e ser brasiliense de coração também. Cris, você é uma das defensoras da questão não só das cidades inteligentes, mas principalmente das compras públicas. E existe muita confusão, porque todo mundo pensa em compra pública, pensa na lei das licitações, né, que é natural. Mas existe, especialmente nessa área de inovação, uma outra realidade, um outro cenário que eu acho que assim, boa parte dos gestores públicos nem sabem disso daí. Você tinha falado no bloco anterior, nossa potencialidade, 1.800.000 pessoas vivem na Baixada Santista, que, se a gente for analisar, é uma região metropolitana praticamente interligada. São Vicente e Santos, se atravessa a rua, já está do outro lado. Santos-Guarujá, é questão de alguns anos, vão ter o túnel Santos-Guarujá, que é o maior investimento do PAC, diga-se passagem, né? É o maior investimento do PAC, mais de 6 bilhões aí, tanto o governo federal como o governo do estado se uniram aí com recursos dentro dessa iniciativa. Mas como funciona a questão das compras públicas e o que isso pode facilitar aí para as cidades e, obviamente, para a população? Tá, Fernando. Eu tenho falado sempre que quando eu estou na frente de um microfone eu quero falar sobre compra pública de inovação. Porque compra pública, ela precisa ser feita também para o pequeno, né? Então, assim, horta comunitária. A horta comunitária ela tem que ser usada em benefício da merenda escolar dentro das prefeituras, né? Isso já também é um pouco praticado de alguma forma. Mas quando a gente fala de soluções inovadoras, tecnologia, a gente também tem aberturas e temos legislações específicas. Nós temos a encomenda tecnológica, a CPSI, que é Compra Pública de Solução Inovadora. Para quem não sabe, quando a gente teve a pandemia, né, da Covid, a gente não tinha vacina
nem no Brasil e nem no mundo. Sim. Não existia vacina para Covid, mas os cientistas começaram a estudar e foram desenvolvendo, e alguém tinha que comprar o que estava sendo desenvolvido para fazer teste. Independente do que acontecesse, a gente tinha que fazer esse teste e graças a Deus fizemos, né? Estamos aqui alguns vivos ainda. Naquele momento da pandemia, o Brasil, existiu uma pessoa que é um procurador, que é advogado da União, o Portela, que ele se valeu da lei de CPSI, Compra Pública de Solução Inovadora, e que fez a primeira aquisição de vacinas para o Brasil utilizando essa legislação. Foi a maior compra pública de solução inovadora já praticada no país. Foi agora na VAC. Foi a primeira, eu não sei, desculpa, Fernando. É do Butantan, essa aqui o governo do estado. Foi a primeira compra pública de vacina feita para o Brasil. Me desculpa, a marca não vou me recordar, mas a primeira. Compramos as vacinas, primeiro lote, governo federal comprou. Acho que foi da Pfizer, se não me engano, não tenho certeza. Comprou através da compra pública de soluções inovadoras. E aí você fala assim, como é que ele comprou isso? Porque quando a gente fala de lei de licitação ou da lei de compra pública, geralmente a gente tem que fazer um termo de referência, e esse termo de referência tem que dizer lá tudo que é capaz de ser entregue, né? Lembrem-se, quando a gente estava passando pela pandemia, a gente não sabia o que a gente queria comprar. A gente sabia que queria uma vacina, ou que queria uma pomada, ou que queria qualquer coisa que salvasse as pessoas. E tinha uma indústria aí que falou, olha, eu desenvolvia com a vacina que a gente pode testar. E aí, não só o Brasil, mas vários outros países compraram. Mas no Brasil, como funcionou? No Brasil, a compra foi feita através dessa legislação, que foi a legislação da CPSI. Do mesmo jeito, a gente precisa, e aí essa visão que eu estou falando a gente poderia ter incorrido num erro de ter gastado X dinheiros, X reais, e não ter funcionado? Poderia. Risco. É um risco. A lei da compra pública inovadora, ela permite esse risco. Então, o poder público, ele pode fomentar a aquisição de soluções inovadoras desenvolvidas dentro do seu município, do seu estado, através dessa legislação, para poder fomentar as startups que ali estão nascendo. Ou não só startups, mas empresas que já existem, empresas médias, empresas pequenas, que estão desenvolvendo novas soluções, elas podem fazer uso dessa legislação para poder adquirir aquela solução e fazer testes. Fazer teste mesmo. E se não der certo o teste, ok, a legislação permite. Porque o maior medo do servidor público é o CPF. Exatamente. É o CPF, depois né? Porque, e aí, como que eu vou justificar? Como é que eu vou justificar? Mas a lei da compra pública de inovação, ela permite o erro. Tá lá. É porque justamente é algo... É algo inovador. Nem todos vão levar adiante, né? Exato. Ideias inovadoras. Mas a gente precisa testar. Se não testar, não vai saber. Se não vai saber, exatamente. Então, essa legislação, ela permite isso. Aí você fala assim, como é que isso está sendo regulamentado? O TCU, ele fez uma cartilha. Tá lá. Então, a gente está falando do órgão que faz a fiscalização de tudo. O TCU está incentivando a compra pública de inovação. Ótimo. O próprio TCU já comprou soluções para ele próprio usando a legislação, para provar. Então eu vou provar, né? Eu não só falo, eu também tô comendo desse biscoito aí. Então ele também já está comprando soluções através dessa legislação. O Porto de Itaqui, no Maranhão, recentemente fez uma chamada para adquirir algumas soluções inovadoras para o Porto, utilizando dessa legislação. Inclusive uma startup nossa do Distrito Federal foi beneficiada e vai fazer o seu testezinho lá no Porto de Itaqui. Então, até quando você falou que eu trabalho com agro também, essa startup é uma startup do agro que desenvolveu uma solução para perda de grão em containers e tal. Então essa solução vai ser testada agora lá no Porto de Itaqui, porque o Porto de Itaqui abriu um processo licitatório para fazer o teste dessas soluções. Então, mais uma vez, a gente está aqui em Santos, tem o Parque Tecnológico,
o Parque Tecnológico ele vai incentivar a criação de uma série de tecnologias de inovação. As monografias das universidades precisam ser testadas. Exatamente. Como é não que ficar engavetadas. Não ficar engavetadas. Que muitas, infelizmente, acabam tendo esse destino. Exato. Então, como é que a gente pode fazer isso? Prefeituras da Baixada Santista. Vamos estudar sobre compra pública de inovação? Né? Então, vamos fazer com que as prefeituras olhem para essa legislação e a gente possa fazer testes das soluções que são desenvolvidas aqui, né, na Baixada Santista, dentro da própria Baixada Santista. Né? Os portos já estão abertos a isso, como eu falei, o Porto de Itaqui já está exercitando, o Porto de Santos, o Senep tem ajudado nisso também, ainda não teve sua primeira licitação, mas isso está sendo pensado com certeza. Mas a gente precisa fomentar isso também através das prefeituras, do governo do estado de São Paulo, que é um dos maiores compradores nacionais, né? Então, é isso, acho que a gente pensa muito nessa situação. Como é que a gente, através das soluções, dos projetos, sejam de monografia, sejam de startups que estão sendo geradas, de games que vão ser gerados aqui, como é que a gente coloca eles dentro do mercado, dá oportunidade, faz o teste, né? O governo ele tem capacidade, tem legislação e o CPF do servidor público não vai ser prejudicado porque a legislação vai permitir que isso aconteça. Você tem, especificamente em caso de municípios, algum bom exemplo que fez? Você falou da vacina, tá? Mas hoje, você fala, imagina uma cidadezinha pequena, e fala assim, pô, eu vou botar o meu CPF aqui e se der problema eu depois vou pagar a conta. Sim. Porque o gestor público ele vai embora, outro vem e aí vai ficar no meu nome, vou ter que procurar advogado. Às vezes não dá certo, pode ser, inovação é isso também, sim. Né? Você tem bons exemplos já? É possível já dentro dessa questão das compras públicas de inovação? A Prefeitura de Recife vem comprando muito, né? O prefeito já tem um perfil, é um jovem, inovador, tal. Então tecnologia para ele. Ele já vem praticando isso. Então a Prefeitura de Recife já comprou algumas soluções através da Embrel, que é uma empresa pública da Prefeitura de Recife. Então eles estão já praticando isso. Curitiba também já vem utilizando isso, que já está... Inclusive eu estive em Curitiba participando de um evento lá, foi promovido pelo governo do estado, falando sobre compra pública de inovação. Então, eles já estão praticando. Rio Grande do Sul tem alguns exemplos. Aí, Brasília, a gente está namorando com a CAESB, né, que é a Companhia de Abastecimento, de Água e Abastecimento do Distrito Federal. A CAESB tem um ambiente de inovação, né, a Carolina Pepitone é uma das líderes lá e a gente tem conversado muito sobre ela já lançou uma chamada pública para avaliar o edital e depois a gente vai lançar o edital, então a gente está nesse namoro aí para lançar o primeiro edital. Então, assim, é isso. São Paulo, pelo que você falou, então, São incrível, Paulo, né? Me desculpa, mas eu não me recordo aqui de cabeça, mas tem, porque o procurador do estado de São Paulo, que é o Fácio, ele é uma das lideranças nacionais que trabalha com compra pública de inovação. Então, desculpa, Fácio, se eu não falei aí de São Paulo, mas tem exemplos, porque uma das lideranças é o Bruno Portela, da AGU, e nós temos o procurador do estado de São Paulo, que é o Fácio, e ele é uma das lideranças dessa pauta de compra pública de inovação. Que seja aí mais difundido e principalmente os gestores públicos fiquem mais atentos a essa possibilidade de dar oportunidades, e aí que nem a Cristiane comentou, né? Os recursos estão aí, precisa saber como gerenciar para poder potencializar e a gente diminuir um pouco da nossa desigualdade social, aí sim fazendo na prática cidades inteligentes, cidades mais sociais para todos. Cristiane, infelizmente chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a tua participação, teus esclarecimentos, você que é uma expert aí, por ter aceito o nosso convite já há um tempo, né? E muito obrigado mesmo pela tua participação aí. Eu acho que vale a pena as pessoas que têm interesse sobre essa área, né? E eu volto a dizer, o potencial que a gente tem, o potencial dos jovens, porque muitas oportunidades estão aqui. A gente tem trazido vários profissionais, não é a ponte
que antigamente era a Ponte Rio-Niterói, né? Ou então a Rio-Santos, a Rio-São Paulo, mas aqui a imigrantes. Não, às vezes você pode ficar aqui na sua cidade, qualidade de vida, gerando emprego, gerando oportunidades, do que pegar aí, obviamente, o sistema cheio de imigrantes, né? Não que não seja, mas enfim, a gente tem as oportunidades, estão aqui também. E obrigado muito pela tua posição, pelos teus esclarecimentos. Muito obrigado. Fernando, eu sou muito honrada em estar aqui sendo recebida por você. Sou honrada em ser recebida pelas pessoas de Santos. Fiz vários amigos aqui. Ontem mesmo eu fui recebida por um colega aqui de Santos, que fez um almoço, né, com a esposa dele para mim na casa dele. Nossa, eu estou sendo muito bem recebida aqui. É o que eu falei, eu estou me sentindo uma santista mesmo, porque tudo aqui eu já frequento, já conheço, as pessoas já me reconhecem. Então é isso, né? E eu quero poder contribuir mais ainda pela cidade, quero poder estar com você mais vezes para a gente poder falar de outras iniciativas aí, de como a gente pode ajudar a população a entender melhor sobre tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida, e sucesso também nesse grande evento que vai acontecer em fevereiro também, né? Aqui na cidade de Santos, com o presidente do IFAM, pelo menos, né? Assuntos importantes serão tratados aí nesse sentido. Muito obrigado, Cris. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, lembrando que você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, no nosso site ibocnews.com e reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.